Saudações investidores, Bitcoin cotado agora a 16.630, Bitcoin que esses últimos 3 dias teve uma subida de aproximadamente 10%. E será que nós teremos força para chegar lá nos 120, lá nos 125? Ou somente é o último suspiro para que a gente possa retestar lá os 112, 108 e talvez chegar até os 110? Sejam todos bem-vindos à Rádio Start. Investidores, o Bitcoin, esses últimos 3 dias, ele teve uma alta de quase 10%. Ele passou topos interessantes, que são esses locais onde nós estávamos aguardando. Eu falei para vocês, se por acaso ele chegasse ali nos 111, 112, nessa faixa mais ou menos bem aqui, nós íamos vender um pouco e assim nós fizemos. Então ele houve uma batida e aqui nós aproveitamos para vender um pouco. E hoje, já que nós chegamos lá no 117, também aproveitei para vender mais um pouco, a partir do momento em que eu crio bem aqui um preço médio de venda. Então esse preço médio de venda para nós foi bem interessante. Agora nós deixamos marcado um outro local onde a gente pretende fazer uma pequena venda, caso o mercado chegue, que seja lá nos 121. Aproveitando esse período desses 121, o que é que nós acreditamos no curto período de tempo? Nesse curto período de tempo, o Bitcoin provavelmente ele tende a retestar esses valores do 0,5 da minha fibra, então lá entre os 108 e os 110. É muito saudável essa área de reteste, até mesmo porque ela vai estar próximo aos últimos topos, foi lá nos 112. Então é bem interessante, para quem ainda não está exposto ao Bitcoin, aguarde essa chegada. Porque nesse momento é um momento de fumo, um momento de ganância, onde está todo mundo dizendo que o Bitcoin é o melhor ativo nesse momento. E o que é que nós estamos aguardando? Nós montamos essa pool de liquidez na nossa carteira particular, nós estamos aguardando chegar bem aqui nesse ponto onde a gente possa fazer umas compras bem melhoradas, que está abaixo de 100k, está lá entre os 99 e 300 aos 98.800. O que são esses dois pontos aqui para a gente que é bem interessante, já que a gente leva em consideração análise gráfica. Por que nós vendemos? Porque na nossa análise gráfica nós chegamos e rompemos o antigo all-time high, que era lá nos 112. Então, análise gráfica, quando eu levo em consideração que o meu short holder ele está lá nos meus 98.800, ou seja, o meu gatilho inicial de compra, ela está aproximadamente aqui, nessa faixa. E quando eu levo em consideração a EMA 21, que é a média semanal de 21 períodos, estou exatamente nesse ponto. Então, para mim, essa faixa aqui é a faixa de acumulação. Lógico, eu não estou levando em consideração ao projeto que a gente realiza, que é o projeto DCA365, onde todo dia nós fazemos a compra de $5. Só lembrando, esses senhores, se ainda não são inscritos, se inscrevam, curte, compartilhe, vamos seguindo junto conosco nessa saga de Zero Hard. Então, nesse sentido, como nós tivemos um crescimento bem interessante, desses quase 10%, nós aumentamos a nossa pool de liquidez na nossa carteira particular, que vai lá entre os 117 e 500, com a mínima lá nos 96 e 200. Por quê? Porque a nossa intenção é recomprar o Bitcoin bem mais lá embaixo, como já informei anteriormente. Para a gente interessa começar a fazer as compras a partir desse gatilho de compra, mas aonde nós vamos consolidar vai ser nessa faixa dos 96 e 200. Bom, quando eu levo em consideração a nossa análise de sentimento, o Bitcoin esses últimos dias ele está em ganância. Então, esse último período ele está totalmente em ganância. Então, nesse momento onde o mercado está ganancioso, será que não é interessante eu tirar um pouco o pé do acelerador e vender um pouco? Foi assim que nós fizemos nossa carteira particular, porque nós já estamos nos preparando para o futuro bear market. Então, quando o futuro bear market ocorrer, de aproximadamente 30%, que provavelmente vai começar a nos dar o gatilho de venda lá no short hold e na EMA 21, é onde nós vamos começar a comprar. Ou seja, essa fração de bitcoins que eu vendi na minha carteira particular, nessas duas vendas entre os 111 e agora entre os 117 e 500, se eu não me engano, foi a venda que nós fizemos agora pela parte da manhã, ele vai me oportunizar a comprar com 30% de desconto lá embaixo. Então, para a gente é interessante de fazer esse acúmulo de Bitcoin lá nos 96 e 200, lá no 98, ou no nosso gatilho de compra, que está lá abaixo dos 100. Então, quando eu levo em consideração aqui minha análise de sentimento, o Bitcoin está em ganância. Por que eu vendi na minha carteira particular? Um dos indicadores que eu utilizo para dar o start inicial da meu gatilho de venda, que é o MVRV, ele chegou em 2.3, acima de 2.5 a gente começa a dar o gatilho de venda.
Porém, eu não posso deixar de considerar que nós rompemos o topo histórico, que estava ali entre os 112 mil, de uma forma muito agressiva. Então é normal, é saudável o Bitcoin de fazer essa correção. Então, pensando nessa correção, que com certeza irá ocorrer e o mercado está nos informando que ele está em ganância, achamos interessante vender uma parte. Bitcoin, ele sobe, passa um período de lateralização, sobe de novo, depois lateralizou, subiu de novo. Quando ele chegou nesse topo histórico, foi lá entre os 111 mil e algumas coisas, nós tivemos uma correção que era saudável. Então essa correção ela chegou, muitos investidores se assustaram, chegou dando algumas oportunidades lá abaixo dos 100, lá nos 99. Novamente ele faz uma coisa que nós chamamos de busca de liquidez nos dois sentidos. Então, ao mesmo tempo que ele buscou a liquidez aqui para os apostadores de short, ele também buscou a liquidez aqui nos apostadores de alta. Então, com isso, o que é que o mercado normalmente ele faz? Os grandes play, eles jogam dos dois lados. Eles acabam fazendo com que jogue o preço para cima, quando muitos estão pensando em shortar o Bitcoin, ao mesmo tempo que ele joga o preço para baixo, quando muitos estão pensando em abrir alguns futuros lá no Bitcoin. Então, como nós não sabemos o que o mercado vai fazer, e nem a nossa intenção de descobrir isso aí, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando esse momento de acumulação. Quando ele sobe muito, a gente faz algumas vendas parciais, mas com o intuito de recomprar bem mais lá embaixo. E essa que é a nossa intenção. Um ponto bem interessante que nós estamos aguardando futuramente para fazer algumas compras vai ser bem aqui, abaixo dos 100. Então, provavelmente nós vamos adicionar mais valores aqui na nossa pool de liquidez para que a gente possa aproveitar esse momento. Levando em consideração agora os apostadores de long e short long, os apostadores de futuros nas corretoras, no caso nós estamos pegando aqui como exemplo a Binance, muitos apostadores estão acumulando ali nos 111. E esse 111, ele coincide com o último topo histórico, lá nos 111.500 até os 112. Então, está tendo uma acumulação muito grande. É muito normal e é saudável que o Bitcoin ele faça essa correção e ele consiga buscar e captar essa liquidez. Todos os apostadores de alta infinita, eles sejam capturados nessa busca de liquidez. Então nós não devemos jogar conforme a manada joga. Nós temos que pensar de uma forma diferente. Se o Bitcoin subiu muito, será que não é interessante fazer uma pequena venda? E assim nós realizamos nossa venda. Queria passar para vocês esse pequeno momento, aproveitar que o Bitcoin está em alta, para quem está comprado lá nos 20, 25, 30, 39, nós estamos aqui no canal fazendo as compras lá nos 39, 42, 49, 60. Então é o momento de fazer algumas realizações de compras, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o Caminho é Cripto, nós estamos por aqui. Só lembrando, senhores, que a nossa comunidade ela está abaixo. Nós estamos prestando algumas consultorias para alguns amigos que estão nos procurando, alguns clientes que estão nos procurando. Porque no momento como esse, Rádio, o que é que eu devo fazer? Eu devo vender? Isso cada um é senhor de si mesmo, cada um vai saber a sua melhor decisão. Isso que eu mostro aqui é o que eu faço com a minha carteira particular e com a carteira do canal. A carteira do canal, até o final do ano eu não vou mexer em nada. Depois, talvez a gente vai ver essa situação da legislação, talvez eu venda lá pelos dias 28 e 29 de dezembro, me realizar o ganho de capital na nossa legislação, sem pagar nenhum imposto, vamos jogar com as regras. E com isso, talvez eu pegue esse dinheiro e faça uma viagem. Mas até então é o que eu faço com o meu dinheiro. Isso aqui é Skin the Game. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Peça uma consultoria e teremos todos o prazer. Entre em contato com a nossa comunidade também. Provavelmente eu vou abrir a segunda turma da nossa imersão. A primeira turma nós tivemos e nós achamos interessante ter somente 5 alunos. Tudo está no nosso canal. Mas esse contato direto, esse tira dúvida, o meu contato direto para que o nosso cliente ele possa tirar algumas dúvidas nesse momento de sanidade. O Bitcoin está vendendo muito, o que eu devo fazer? Eu acho que seria interessante. Então, qualquer coisa, nos procure. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vamos seguindo junto rumo aos 120, 130, 150k. Ou rumo à nossa reversão de tendência que nós vamos estar aguardando a comprar de Bitcoin lá no valor dos 46.200 ou abaixo de 46. Sejam todo mundo bem-vindo ao nosso canal Hash Strategy. E o futuro é cripto. Tenham todos uma boa tarde.